Olá, tudo bom com você? Sou a professora Andréa Regina Moura Mendes, historiadora, antropóloga e pedagoga, doutora em Ciências Sociais, e hoje estou aqui para conversar com você sobre o bicentenário da independência do Brasil. Por que eu escolhi esse tema? Se você é novo no nosso canal ou nova, queria primeiro pedir para você se inscrever. E caso você depois goste desse vídeo, desse conteúdo, por gentileza compartilhe com outras pessoas. E se você já é nosso seguidor, seguidora, muito obrigada. Aqui no nosso canal nós temos vários vídeos de história do Brasil e também de história geral. E há muito tempo que eu pretendia gravar sobre o primeiro reinado, mas ainda não me sentia vamos dizer, estimulada para fazer essa discussão. E agora, às vésperas do bicentenário, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o momento que nós estamos passando e a importância da gente estar conversando sobre essa data. Você lembra a primeira vez que você ouviu falar sobre independência do Brasil? Ou a primeira vez que você ouviu falar sobre Dom Pedro I? Você tem lembrança dessas informações? Eu lembro perfeitamente quando eu estudava na alfabetização e a minha professora, Apresentação de Oliveira, nos apresentou alguns conceitos sobre independência, sobre guerras de independência e também sobre o papel de Dom Pedro I em todo esse movimento como herói. Lembro, inclusive, que ela chegou a dizer que Dom Pedro fez essa guerra e nos libertou de Portugal para sempre. E foi até curioso, porque eu aproveitei a fala dela e acabei trazendo um problema da minha casa, um problema doméstico, que a professora se interessou bastante e foi buscar uma solução para a gente, sim. Creio que ela não lembra mais desse fato, mas isso foi bem marcante para mim. E ali, com mais ou menos 7 anos de idade, eu aprendi que Dom Pedro I era o nosso herói nacional. Ele era aquele responsável por ter nos libertado da exploração portuguesa durante muito tempo. O que eu ali, muito menina, ainda não sabia é que Dom Pedro I era português. Eu também não sabia que o rei Dom João VI era o seu pai. Desconhecia completamente que antes deles vários homens e até mulheres já tinham se empenhado na luta pela independência do Brasil. E é sobre isso que eu quero falar. Nesse bicentenário, 200 anos da independência, nós não podemos apenas focar na figura de Dom Pedro I. Nós precisamos aqui pensar que a construção da nossa liberdade política, da nossa autonomia, ela não aconteceu em um dia de setembro do ano de 1822. Foi um processo que começou há muito tempo. E podemos dizer que desde o primeiro movimento social, desde a primeira revolta, da primeira vez que brasileiros se reuniram para falar sobre o rompimento das relações com Portugal, ali já é o nascimento da nossa independência. Ali já é a sementinha plantada e que, obviamente, germinou depois de muito e muito tempo. Mas como é que a gente pode ver isso? Como é que a gente pode pensar isso na história? Em primeiro lugar, nós precisamos pensar que o Brasil já existia antes da chegada dos portugueses. Não com o nome de Brasil, não com esse território configurado como conhecemos, mas como terra dos povos originários, terra do povo indígena. E esse povo, ele perdeu a sua liberdade, ele perdeu a sua autonomia, ele perdeu seus modos de vida quando os colonizadores portugueses chegaram aqui. Então, Portugal colonizou esse território a partir de 1500, colocou seus marcos de fundação em 1501, lembrando que o marco mais preservado, mais importante desse período é nosso, é o Marco de Touros, que hoje se encontra lá no Museu Luiz de Câmara Cascudo.
ou no Museu Câmara Cascudo, como realmente chamamos. Mas de 1501 até 1822, o Brasil realmente foi colônia portuguesa. E essa colônia não era algo fora do comum, porque outros países europeus também invadiram outros territórios e também colonizaram outros povos e outras terras. A nossa colonização portuguesa, ela gerou alguns modelos de organização política. Desde a primeira fase de governo geral, passando para capitanias hereditárias, até chegar nas províncias e até chegar num processo de emancipação política, fim da monarquia e início da república, que a gente tem um vídeo aqui falando sobre isso, né? A gente tem uma aula aqui falando sobre isso, sobre esse processo de implantação da república no Brasil. Mas por que eu estou dizendo que o processo de independência ele não começa e não termina com Dom Pedro I? Porque há muito tempo os brasileiros já viviam insatisfeitos com a presença, o domínio e exploração de Portugal sobre nossas terras. E isso a gente pode traduzir nas diversas revoltas que aconteceram no território. Vamos pensar, por exemplo, nas revoltas que não pretendiam a nossa independência, não pretendiam a nossa autonomia, mas que falavam sobre essa presença portuguesa, sobre o pacto colonial. Por exemplo, as revoltas nativistas. Elas deram origem, né, ainda lá no século XVII, a outras revoltas que vão ser consolidadas, mais organizadas, e que essas vão sim, enfaticamente exigir a independência do Brasil. Vamos pensar aqui quais: Minas Gerais e Confidência Mineira, Bahia, Conjuração Baiana ou Revolta dos Alfaiates. Quando a gente termina o século XVII e vai para o século XVIII, a gente encontra essas duas revoltas como os movimentos mais fortes exigindo a independência do Brasil. Mas quando vamos para o século seguinte, que é o século XIX, nós já vamos ver o quê? A corte portuguesa sendo obrigada pelas guerras napoleônicas a se transferir para o Brasil. Vamos usar o conceito de transferência da corte. E vemos que na primeira fase dessa presença da corte, de 1808 até mais ou menos 1821, nós vamos ver uma conformidade com essa presença portuguesa. Porém, não vai ser unânime. Os brasileiros continuavam querendo romper os laços. E a Revolução Pernambucana de 1817 é o maior evento que mostra isso. O ideário de independência, ele permanecia. E os brasileiros continuavam ansiando, se organizando politicamente e pegando em armas para tentar conquistar essa independência. Foi então que surgiu a pressão das cortes portuguesas para que Dom João VI retornasse a Portugal e levasse junto o príncipe regente. E o príncipe declarou então, em 9 de janeiro de 1822, que ficava no Brasil, o famoso dia do fico. Mas por que ele ficou? Já parou para pensar sobre isso? Dom Pedro ficou porque ele se identificou com um projeto de independência pensado pelas elites. E foi em nome desse processo de independência que não se baseou nas ideias populares, nas necessidades do povo, nas próprias demandas que já tinham sido mostradas por outros movimentos, que Dom Pedro vai fazer então esse momento, essa aliança com as elites. O bicentenário, ele não pode ser apenas um evento para se celebrar a família real portuguesa no Brasil e o heroísmo de Pedro de Alcântara, de forma alguma. A gente precisa tratar também dos outros processos, das outras independências, das outras lutas que foram essenciais para que, inclusive, após o 7 de setembro de 1822, esse país não se fragmentasse, esse país não se separasse em diversos territórios, inclusive em república, porque nós somos o único na América
que nos tornamos independentes da metrópole, mas permanecemos como uma monarquia, com descendente da metrópole, ou seja, com o português, ainda mantemos todo o regime escravatório. Então, a nossa independência, ela foi uma independência para a elite. Nós podemos pensar nisso. E podemos pensar que esse projeto, ele durou muito tempo. E que outros movimentos também foram criados contestando essa formação dessa emancipação em relação a Portugal. Vamos pensar aqui na Confederação do Equador, que questiona o primeiro reinado, que questiona este imperador, que na hora da divisão dos poderes faz questão de ter um poder para controlar os demais, o poder moderador, que o discurso liberal às vezes era substituído por atitudes autoritárias. O que eu quero então aqui deixar para vocês é um pedido para que vocês conheçam mais sobre as nossas movimentações para a independência, que pensem em outros personagens, em outras personalidades que também lutaram, sejam homens ou mulheres, para que nós hoje tivéssemos essa autonomia política em relação à antiga metrópole, mas que também a gente não pense só na figura de Dom Pedro I como um herói solitário, que a gente não coloque em Dom Pedro I o peso de uma responsabilidade como se ele fosse o único responsável e criador desse projeto de independência. E que assim, a partir dessa reflexão, a gente possa imaginar que país ainda queremos e que dependência buscamos ainda. Obrigada por você ter estado comigo até agora. Se você gostou dessa discussão, deixa o seu like. Agradeço demais sua presença e até logo. E um ótimo feriado de 7 de setembro para você. Tchau, tchau.